Fala galera, tudo bem? Bom, vamos continuar com nossos estudos aqui sobre as características naturais do Brasil. Nós já falamos sobre relevo e agora nós iremos falar sobre hidrografia do Brasil, tá? Vamos tratar um pouco sobre hidrografia do Brasil, né? Então, o que é hidrografia? Vamos primeiro para o conceito, da definição do termo. Hidrografia é um ramo da ciência que estuda as águas do planeta em suas diferentes formas: rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos ou geleiras. Toda e qualquer forma de água, né, está relacionado para a hidrografia. E no Brasil nós temos aqui a distribuição, né, dos recursos hídricos do Brasil, por região no caso. Né? Quais as regiões possuem mais recursos hídricos, qual possui menos, tá bom? Por exemplo aqui, ó, a região norte, ela concentra 68% dos recursos hídricos do Brasil, muito na região amazônica, né? Na bacia hidrográfica do rio Amazonas, né? Que tem o maior rio do mundo e seus inúmeros afluentes, tá certo? Então a região norte concentra 68% de toda a água existente no Brasil. A região nordeste, 3%, sudeste, 6%, a região sul, 7% e o centro-oeste, 16%. O centro-oeste também tem uma grande bacia hidrográfica, que é a região ali do Pantanal, né? Muitos rios também, bastante água nessa região, tá bom? Então nós já sabemos que a região norte é que possui maior quantidade de recursos hídricos e a que possui menos aqui é a região nordeste, né? Como vocês sabem, a região nordeste é marcada pela seca em certos períodos, tá bom? Então isso explica o fato dela ter pouca ocorrência de água em sua região. Bom, primeiro vamos saber o que é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, pessoal, corresponde a um rio principal e seus afluentes. Isso vai corresponder a uma bacia hidrográfica. Por exemplo, aqui na região norte, o principal rio é o rio Amazonas. O rio Jari, por exemplo, ele é um afluente do rio Amazonas. Então nós temos o rio Amazonas como principal rio, né? E temos vários afluentes que terminam nele. Um exemplo é o rio Jari, tá bom? Então nós temos aqui, né? E os tipos de rios. Quais são os tipos de rios? Nós temos os rios perenes, que são os rios que nunca secam. O rio Jari é um exemplo disso, é um rio que nunca seca. Ele baixa seu volume, mas nunca seca, né? E temos os rios intermitentes ou os rios temporários. Como o próprio nome já diz, são rios que secam em determinado período do ano. Isso acontece muito na região nordeste. Como eu acabei de falar, essa região ela possui um baixo índice pluviométrico. Então, na época das grandes chuvas dessa região, em algumas áreas, né, surgem rios temporários. Quando a chuva vai embora, cessa a chuva, os rios secam. Tá? São chamados rios temporários ou rios intermitentes. Essas aqui, pessoal, são as principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós podemos perceber que essa em verde aqui, ó, corresponde à bacia hidrográfica da região amazônica. Olha só o detalhe aqui, ó. Aqui ao centro passa o rio Amazonas. E aqui ao seu lado, ó, vários afluentes, como se fossem veias, né, que terminam no rio Amazonas. E aqui são as outras bacias hidrográficas. Nós temos uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, que é a do rio São Francisco, né? Um rio muito importante para a região nordeste, um rio que leva vida para essa região. Muitas pessoas vivem nesse rio, né? Usam suas águas para proteção, para criação, tá certo? É um rio muito importante, né? E outra função muito importante dos rios, principalmente os rios de planalto, são aqueles rios que têm queda d'água, é a geração de energia, né? A chamada energia hidrelétrica, né? Inclusive nós temos aqui na região do Jari a usina de Santo Antônio, tá? Então essa é uma da importância dos rios aqui no Brasil, tá bom? Esse mapinha aqui, você tem aqui na página 45, você vai dar uma olhada e vai ver aqui as principais bacias hidrográficas, tá certo? Dê uma lida com calma em casa, com seu pai, com seu tio, com seu irmão, você que sabe, tá bom? Mas dê uma lida aqui, ok? Bom, aí nós devemos falar um pouco sobre os aquíferos, né? O que são aquíferos? Olha o que diz aqui, ó. São reservas de água encontradas em formações geológicas compostas por rochas permeáveis. Essa palavra é fundamental. Rochas permeáveis. Imagine você, essas rochas permeáveis, pessoal, elas acumulam água. É como se fosse uma espuma, né? Uma esponja.
tá? Aquela esponja que cai a água e aí ela fica acumulada. Então são rochas permeáveis. Isso fica o quê? Dentro da terra, embaixo da terra. Aqui no Brasil nós temos os principais. O aquífero Guarani, que passa aqui no Brasil e também em alguns países aqui da América do Sul. E nós temos o sistema aquífero Grande Amazonas, Grande Amazônia, também conhecido aqui nessa região norte do Brasil. Muita água aqui por baixo dessa terra, dessas rochas chamadas rochas permeáveis. Como eu falei agora há pouco, funcionam como esponjas que concentram água, acumulam água. Tá bom? Eu falei espuma, mas é esponja, tá? Desculpa o erro aí, tá certo? Então, são os aquíferos, são reservatórios de água que estão embaixo da terra. Okay? No Brasil, o Brasil ele tem essa característica de ter bastante água, até mesmo no seu subsolo. Tá bom? E também temos aqui tudo isso na apostila. Dê uma lida com calma e verifique aí o conteúdo todinho, tá bom? Aí, falando de água, né? Também falar do mar do Brasil. Né? Como diz aqui o texto, ó, o mar sempre fez parte da nossa história. Os primeiros colonizadores, as primeiras cidades, vilas, né? As primeiras atividades econômicas, elas aconteceram onde? Na região litorânea do Brasil. Né? Então o mar tem essa importância econômica para o Brasil. Outra importância qual é? A geração de emprego. Principalmente do quê? Da pesca, do turismo, dos portos. Muita gente trabalha naqueles portos, nas embarcações e tudo mais, certo? E na geração de energia. Né? O mar também gera energia. Aí nós temos alguns problemas com relação ao mar. Principalmente quais? Poluição das águas, certo? Através dos esgotos que são depositados, o lixo e a pesca ilegal. Ou aquela pesca predatória, em que não respeita o ciclo de renovação das espécies, né? A chamada pesca predatória, e com certeza com o tempo as espécies dessa região podem sumir. Mas um dos principais problemas é a questão da poluição da água pelo lixo e pelos esgotos. Tá? Então o mar também exerce grande importância para o Brasil. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas grande parte da riqueza do Brasil, que é a exploração de petróleo, ele acontece no mar. Certo? Então, muita coisa, além da atividade econômica que existe nessa região costeira, nessa região litorânea do Brasil, nós temos a questão também da geração do petróleo, né, da obtenção do petróleo para seus derivados, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, pessoal, a atividade que vai começar na página 43, tá certo? E vocês irão fazer tudinho em casa. 43 questões 1 a 4, 45 questões 1 a 3, 48 questões 1 a 4 e página 49 questões de 1 a 5. No mais, muito obrigado e bom trabalho.